Este é o canal de Fernando Ferreira. Bem-vindos a este canal. Hoje vamos falar sobre um tema que é a adoração Fátima versus Jesus. Querido Deus e nosso Pai que está nos altos céus, queremos te dar graças nesta primeira oração de adoração e louvor. Tudo peço e agradeço no nome santo de Jesus Cristo, nosso Salvador. E amém. Todos devem adorar a Deus. A palavra de Deus diz que há uma falsa adoração. Ofereço-vos o livro O Grande Conflito, página a página, cheia de grandes profecias e verdades bíblicas. Querido Deus e nosso Pai, vem, Senhor, ser adorado em espírito e em verdade em todo o mundo, e no planeta e no céu, em nome de Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. E amém. Quero agradecer-vos de partilhar este vídeo com os vossos amigos. Estamos a iniciar mais um culto de adoração ao Deus vivo verdadeiro. Deus vos abençoe neste culto. Esteja preparado, Cristo Jesus voltará. Querido Deus e nosso Pai, que a Tua Palavra seja aqui apresentada para que Tu possas ser adorado e glorificado. Tudo peço e agradeço no nome santo de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vimos-te adorar, Senhor, em joelhos, como deves merecer ser adorado. Vem em nós o Teu Espírito Santo, Senhor. Os Teus santos anjos estejam aqui acampados, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Então, estimados irmãos, hoje temos um tema muito profundo, muito polémico e muito atual. A adoração de Deus posta em causa através da adoração de Fátima. Na Bíblia, no Espírito de Profecia, na história, nós sabemos que a adoração a Deus está sendo posta em causa. A Bíblia diz: então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito. Portanto, já começa Jesus logo no princípio da era cristã, no princípio da igreja cristã, Jesus avisou: virão falsos cristos para ser adorados. Não lhe deias crédito. E continuando no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 24 agora: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e maravilhas e prodígios que, se fosse possível, até os escolhidos enganariam. Porque se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque Jesus virá, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Jesus prometeu voltar. É a esperança do cristianismo.
E Satanás tem estudado esta profecia a pormenores, querendo aperfeiçoar a vinda de Jesus Cristo para enganar. E ele tem tentado ao longo dos séculos. Já em 1700 e 1800 e 1900 e precisamente há pouquíssimo tempo, ele está fazendo isso há muito pouco tempo. Vou contar-vos a história da aparição de Fátima, que aconteceu em 1917. A aparição de Fátima é a designação comum dada a um ciclo de aparições marianas que terá ocorrido durante o ano 1917 na localidade de Fátima, aqui bem perto em Portugal. Este ciclo de fenómenos extraordinários sucedeu-se noutras aparições da Virgem Maria, decorridos por volta do ano de 1758, na mesma freguesia, no lugar onde se encontra o santuário de Nossa Senhora de Ortiga. Então como é que isto é possível acontecer? Eu vou contar a história mais para trás, daqui uns séculos atrás, ao ano 605, para continuar esta história, eu vou já lá. Fátima é um nome maometano. Portanto, nem é português, nem é hebraico, é de Maomé que vem. Fátima, Bint Muhammad, em árabe, Romariz, Fátima Afi, Meca, em 605 Medina, 632 foi uma das filhas de Maomé, Muhammad, profeta do Islão, e da sua primeira esposa, Khadija, era casada com Ali, o quarto califaz, Fátima. Para os sunitas, ou o primeiro segundo, a perspectiva dos xiitas. Bom, temos aqui já uma poligamia, já 2 mandamentos já estão aqui em violação. Primeiro, a adoração de Fátima, e segundo, depois, a poligamia. Ou seja, o 7º mandamento, que é não adulterarás. Fátima nasceu em Meca. Esta data, em 605, é incerta. Provavelmente é o ano 605, 606, mas foi no ano 600. Pronto, foi há 1200 anos. Embora a tradição xiita coloque o seu nascimento em 614, a sua posição na sequência das filhas de Maomé corresponde ao lugar da filha mais nova, antecedida por Kungtun, Ruqayya e Zainab bint Ali. Da sua vida em Meca, conhecem-se apenas 2 episódios, vou relatar aqui um episódio, um relacionado com a sua tristeza perante a morte da mãe, quando retirou o lixo de cima do pai, atirado enquanto 7 vezes esta rezava, por o Kaaba Abi Muawaita, um membro das tribos dos Corachitas, hostil à mensagem religiosa de Maomé. Portanto, ela tinha particularidade religiosa. Vida em Medina e casamento com Ali. Em 622, Fátima emigrou com o pai de Meca para Medina, uma cidade, que é a Gíria, onde casou-se com Ali. Cá está o 4º califa. O casamento com Ali ocorreu provavelmente em um ano 623 e 624. A festa do casamento foi organizada por 2 esposas de Maomé. Foi organizada por 2 esposas. Foi Aisha e Salama. Na noite do casamento, o pai de Fátima visitou a residência do casal, onde pediu água num jarro. Depois de lavar as mãos com essa água, acabou por lançar algumas gotas sobre o peito, ombros e braços do casal. Segundo algumas fontes,
A consumação do casamento ocorreu alguns meses depois, quando Ali regressou da batalha de Badr, ou de Badr. Descendência de Fátima. Agora, Fátima vai passando à história, não é? Mas bem, o que aconteceu? Vamos ver realmente o que é que aconteceu. Fátima foi a única filha dos filhos de Maomé a assegurar uma descendência graças ao nascimento de 2 filhos com Ali, Assam 224, e Hussein, que eram os 2 filhos, em 626. E de 2 filhas, Huaqam Kutum e Zainab, que partilharam o nome com as tias. Portanto, ela tinha tias que tinham o mesmo nome. Fátima Azara viveu com o seu marido, o Yaman Ali, uma vida cheia de afeto, lealdade, renúncia e fraqueza. Segundo a tradição, o Yaman Ali dizia: era só olhar para ela e meus problemas se dissipavam e minhas tristezas se dispersavam. Fátima, durante a doença e morte de seu pai, aconteceu assim: quando Maomé adoeceu, Fátima ficou triste devido à ligação profunda que tinha com o seu pai. Segundo a tradição Hadith, transmitida por Aisha, numa ocasião, Fátima chorava copiosamente por ver o pai doente. Mas esta consolou-a e Fátima sorriu. Após a morte de Maomé, Aisha perguntou a Fátima o que é que o pai lhe tinha dito naquela ocasião. Segundo Fátima, Maomé disse-lhe que o anjo Gabriel, segundo Fátima, o anjo Gabriel disse que é um anjo que fazia já visitas ao pai, mais regulares, para lhe revelar o Alcorão e contá-lo a Maomé. Como tal, Maomé pressentiu que a sua morte estava próxima. Portanto, Fátima teve a ter revelações também com Gabriel. Maomé contou-lhe também que ela seria a primeira pessoa da família a juntar-se ao pai, quer dizer, a morrer. A primeira a entrar no paraíso, ou a entrar no paraíso, que é diferente. Portanto, havia uma sequência de entrada do paraíso e podia muito esperar muito tempo, e Maomé foi à frente e a seguir logo tinha Fátima. A Fátima ia seguido. Esta é uma crença da imortalidade da alma, da encarnação, portanto, eles acreditavam que após a morte eles ascenderiam para um paraíso. Isto é uma crença que não é na Bíblia. Esta é a crença de Maometana, ou de Maomé. Fátima não era venerada, mas a partir daqui ela começou a ser venerada naquele local. Começou a usar-se amuletos com 2 mãos de Fátima, que há da luz século XIV e XV. Há umas mãos assim agarradas, muitas vezes já vi isso, assim como as estrelinhas de Israel. Israel também usa essas mãos assim agarradas, assim em veneração. Fátima é alvo de veneração pelos xiitas e é vista como modelo pelas mulheres muçulmanas, reparem, devido às suas virtudes morais e religiosas, uma boa mãe, uma boa filha, uma boa esposa. Um dos títulos que estes muçulmanos, devido às suas virtudes morais e religiosas, atribuíram, foi um dos títulos que estes lhe atribuíram, é o de Al-Zahra, ou resplandecente. Nós estamos a ver aqui a história a ser montada, não por factos que eu tenha presenciado, mas que estão aqui documentados e que eu realmente acredito que fosse assim, que era um vislumbre ter uma mulher daquelas, e ela foi considerada uma mulher santa para aquela época, uma mulher diferente,
com virtudes religiosas, com virtudes morais. E depois criou uma dinastia de califas, oriunda do Islão, xiita, islamita, afirmava descender de Fátima. Isto foi-se andando pela história fora, chegámos a Portugal, dela retirando o seu nome Fatimária, Fatimidas. Ou seja, havia os Fatimidas que vieram para Portugal. Muitos muçulmanos, com a entrada das guerras dos muçulmanos que invadiram a Europa, eles entraram em Portugal. O nome Fátima, é muito comum entre as mulheres muçulmanas. Na África Negra, utiliza-se as variantes Fatimata, Fatomota, ou Fotomata e Fatou. Assam, que é o mão de Fátima, é um talismã usado por alguns muçulmanos que acreditam que este talismã só ele pode afastar o mau olhado. Isto, eu já vi isto, presenciei, e existe realmente esta mão, um talismã que muita gente usa, mas nem sabe ou não deve saber toda a história. Também é usado como talismã no judaísmo. Por vezes é tornada como estrelas da vida. Cá está. Segundo a tradição judaica, esta é a mão de Miriam, agora eles atribuem para a mão de Miriam, irmã de Moisés, de Arão, profetas que conduziram o povo judeu do Egito à terra prometida. Queridos irmãos, a verdadeira adoração não se deve a Fátima, mas a verdadeira adoração deve-se a Deus. Mas, hoje em dia, e até ao fim do tempo, antes que Jesus venha, Fátima vai ser venerada, adorada e feita uma veneração muito sérrima. Em Portugal, o professor Moisés Espírito Santo, no seu livro Os Mouros Fatimidas e as aparições de Fátima, na quinta edição, trata-se da edição mais completa com um novo prefácio, Lisboa, Assírio e Alvim, 2006, muito recente, na página 281, coleção lusitânia número 6, afirma, prefácio, que a religião portuguesa de Fátima e os seus adoradores, Fátima e os seus arredores, que é ali em Orém, está impregnada no inconsciente coletivo, ou seja, induziu-se as pessoas que há qualquer coisa ali, um culto mariano, por uma cultura herdada do tempo da facção fatimida, dos inconscientes, do inconsciente coletivo, cá está, porque lá viveram os fatimidas, os mouros que vieram viver ali, por uma cultura herdada do tempo da facção fatimida dos mouros. Aqui repete, desculpem lá, que eu já tinha lido isto e estou a dizer o que tinha que ler. Que na época relatavam ali, naquela área, aquela área ainda é bem grande, relatavam a visão de uma senhora de luz que consideravam ser Fátima. Está aqui o segredo. O segredo de Lúcia, que ela não disse, é este. Eu é que estou a dizer que é o segredo de Lúcia, que ela nunca não tinha nada para dizer. A filha de Maomé, diziam eles, que era ali que aparecia. Era uma senhora muito esplendorosa, muito bonita, muito brilhante. Então, que na época relatavam a visão de uma senhora de luz que consideravam ser Fátima. Portanto, é porque eles viam aparições em vários lados. A filha de Maomé. Aparições de Fátima é uma designação comum dada a um ciclo de aparições marianas que terá ocorrido durante o ano de 1917 na localidade de Fátima, em Portugal. Este ciclo, ou este paranormal, este ciclo, quer dizer, esta repetição,
de fenómenos extraordinários sucedeu-se em outras nações também, mas aqui foi naquele local. Aparições, estas aparições foram muito vulgares, foram muito documentadas, até há filmes, já vi pelo menos um filme, já há várias músicas que fazem alusão a Fátima, à Fátima mesmo, à Fátima, à milagreira de Fátima. Portanto, sucedeu-se a outras aparições da Virgem Maria. Agora já dizem que é a Virgem Maria, mas não é. Vamos lá. Isto é a história de Portugal, decorridas por volta do ano de 1758, que é muito próximo, já é a altura dos meus pais. Os meus pais nasceram no ano 1934, 35, e então os meus pais falavam muito nisto, os meus avós, todos os meus avós, todos os meus familiares falavam muito nisto. Na mesma freguesia, ali ela apareceu, no lugar onde se encontra o santuário de Nossa Senhora da Ortiga. Portanto, ali era um lugar já cultuado por uma senhora chamada Ortiga. No dia 13 de maio, eu nasci a 12 de maio de 1965, portanto, eu sou um profeta contra Maomé, não é? Não sou profeta de Deus. Portanto, 12 de maio, eu nasci a 12 de maio, e no dia 13 de maio de 1917, 3 crianças, Lúcia, Jacinta, ou Lúcia dos Santos, com 10 anos, Francisco Marto, com 9 anos, e Jacinta Marto, com 7 anos, afirmam terem visto uma senhora muito resplandecente, muito brilhante como o do sol, sobre uma azinheira de 1 metro ou pouco mais de altura. Portanto, aparecia numa azinheira. Muitas pessoas sabem o que é uma azinheira. Quando apacentava um pequeno rebanho na cova da Iria. Eu já estive lá, naqueles locais, não se vê agora assim, nada assim parecido. Próximo da aldeia de Aljustrela. Agora, quem quiser ir lá ver, há esses locais. E não tive a oportunidade de estar nestes locais todos, mas estive no Centro Mariano, na grande centro de Mariano, que é o recinto. Lúcia via, ouvia e falava com a aparição. Era a única que ouvia e falava com a aparição. Jacinta via e ouvia, mas não falava. E Francisco apenas a via, mas não ouvia nem falava com ela, porque se não ouvia também não falava. A aparição da Virgem Maria repetiu-se nos 5 meses seguintes, ou seja, 13 de maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro, que é maio, junho, julho, agosto, setembro, e agora fazem em outubro, mas pronto. Nestes 5 meses ela apareceu. E é neste quadro, nesta encenação, nestas aparições, como aqui diz, neste fenómeno extraordinário, neste ciclo de aparições, em que se desenrola este culto mariano, favorecendo Fátima. Repito, favorecendo Fátima, ou seja, o culto à filha de Maomé. Estas aparições foram precedidas e seguidas por outros fenómenos, acontecimentos que foram relatados e redigidos pela vidente Lúcia a partir de 1935, portanto já muito recente para mim, em 4 manuscritos conhecidos por memórias, 1º, 2º, 3º e 4º, e transcritos com outras fontes neste artigo. Eu não tenho aqui o resto dos artigos, porque seria enfadonho estar aqui agora a falar de todos os factos relacionados com essa situação, mas já estão a ver que a história de Mariana
não é a Maria que apareceu, não foi a Virgem Maria, porque a Virgem Maria, de facto, está à espera de Jesus. Está à espera de Jesus. Então quem é que apareceu ali? Quem é que apareceu ali? De facto foi alguém, não é? De lá não se pode dizer que houve uma má visão. Como é que dizer? Não houve nada. Podiam dizer que é uma fraude. Mas vamos ver, vamos averiguar onde é que na Bíblia podemos documentar que há visões, que há relatos, ou há profecias também, em que Deus nos diz que vai haver acontecimentos extraordinários. Eu já li um texto de introdução e podíamos já focar um pouco e depois ir já para os outros textos, que diz: eis que eu vos tenho predito, portanto se vos disser, eis que ele está no deserto, não saiais, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Portanto, Jesus disse que muitos falsos cristos apareceriam-se a enganar, até se fosse possível, enganar até os próprios escolhidos. Portanto, não é possível enganar os escolhidos, porque eles sabem de antemão o que é que está a passar. Estas visões são realmente visões extra-humanas, não são seres humanos que aparecem ali, não são seres que morreram, não são seres desencarnados, não são almas. Então o que é que são? Maravilhosos prodígios. É um estudo muito profundo, muito alongado, sobre o espiritismo, que podíamos aqui desenterrar da Bíblia, onde é que a Bíblia fala sobre o espiritismo, e a Bíblia fala sobre o espiritismo antigo, mas também fala sobre o espiritismo moderno. Então vamos começar no espiritismo antigo. Em primeiro lugar, a primeira aparição, se vocês se recordam, começou no Éden. No Éden. No capítulo 3. No capítulo 3 de Gênesis, apareceu uma aparição. Leiam. Ora, a serpente era mais astuta que todas as almeadas do campo que o Senhor Deus tinha feito, e esta disse à mulher. Portanto, à mulher. Aqui está um texto muito particular, só neste bocadinho, diz que a serpente foi ter com a mulher. Porquê é que não foi ter com o homem? Porque o homem representa a cabeça, é a igreja, é Cristo. Foi ter com o corpo, que é a mulher, representa a igreja. Satanás foi ter com Eva, na forma de serpente, mas não apareceu como Satanás. Ele apareceu como uma serpente. Portanto, a serpente não era uma serpente, era Satanás. Como é que nós sabemos isso? Porque as serpentes não falavam, as serpentes não estavam a adorar, não sabiam nada de Deus, não adoravam a Deus, não sabiam nada da adoração a Deus, não sabiam nada das leis de comer e beber, que a serpente diz. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Versículo 2, capítulo 3. E disse a mulher à serpente. Porque é que a mulher teve que falar com a serpente? Não falem com a serpente. É um perigo falar com a serpente. A mulher não deve falar com a serpente. A igreja não deve falar com o diabo, com o demónio, com o Satanás. Disse a mulher à serpente: ouçam o diálogo. Já está relatado. Para nosso aviso: do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto proibido,
mas do fruto das árvores que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis. Ou, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, não comereis, disse Deus, não comereis dele, nem nela tocareis, ou nesse fruto, para que não morrais. Então a serpente continuou a falar, a dialogar, era uma aparição, estava a ver, ouvir e a falar, tinha três coisas, via, a Eva via, ouvia e falava com ela, e agora Satanás também responde. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, certamente não morrereis, certamente não morrereis, porque Deus sabe em que no dia em que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Portanto, a primeira aparição foi à mulher. Segundo, foi sobre o apetite. Terceiro, foi para enganar. Quarto, foi para dizer que vocês não morrerem, que a igreja não morre se pecar. Tu não morrerás. A mesma coisa aconteceu em escala já ia dizer maior, muito maior. Já não foi uma serpente, já foi o próprio Satanás. Em Mateus 4, no relato, na tentação de Jesus, é o próprio Satanás que se transforma em anjo de luz, em anjo de Deus. E Jesus, conduzido ao deserto, para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome, e chegando-se a ele o tentador, Satanás, o que é que Satanás disse? Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Lembram-se que no Jardim do Éden, Eva não tinha fome. Não podia comer da árvore da ciência do bem e do mal. Aqui Jesus estava com fome e não tinha nada para comer. E aqui Satanás disse, tu podes transformar estas pedras em pães. Como é que ele consegue? Como é que ele que estuda as questões, ele faz o problema e tem um problema para resolver. E Jesus disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem. É que Jesus é a cabeça. Jesus é a cabeça. Agora Satanás veio enfrentar a cabeça. Ele derrotou a Eva e agora vinha derrotar a igreja. Satanás ia derrotar Cristo. E se derrotasse Cristo, perdia-se tudo. E ele, porém, respondendo, disse-lhe, Jesus, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Pois é, aqui está o segredo. Aqui está o segredo do estudo profético que vocês devem ler nas linhas das armadilhas de Satanás, que diz que o grande conflito entre Cristo e Satanás prossegue há quase 6.000 anos. Reparem, desde o tempo de Adão e Eva. Em breve terá o seu fim e o maligno redobra os seus esforços para frustrar a obra de Cristo em favor do homem e alcançar as almas nas suas armadilhas. Manter o povo em ignorância e em penitência. Impenitência quer dizer que não se arrepende. Quer dizer, impenitência. Uma pessoa penitente quer dizer que se arrependeu. Até que se encerre a mediação do Salvador e não haja mais sacerdócio pelo sacrifício humano, ou pelo sacrifício, até que encerre a mediação do Salvador e que não haja mais sacrifício pelo pecado. É o objetivo que ele intenta alcançar. Então, o que é que ele está conseguindo com isso tudo? O que é que ele faz? Ele então põe a adoração falsa. A falsa adoração. A verdadeira adoração
O verdadeiro culto a Deus leva as pessoas a ficarem salvas. E o falso culto a Deus leva as pessoas a ficarem perdidas. Diz assim aqui a serva do Senhor. Já nos primórdios da história, Satanás iniciou os seus esforços para enganar a nossa raça humana. Aquele que incitar a rebelião no céu desejou levar os habitantes da terra a unirem-se a ele na sua campanha contra o governo de Deus. Decidiu fazer com que o homem caísse a fim de que, uma vez separado de Deus e submetido ao seu poder, pudesse adquirir posse da terra e aqui estabelecer o seu reino em oposição ao Altíssimo. Houvesse Satanás revelado o seu verdadeiro caráter e teria sido repelido imediatamente, pois Adão e Eva tinham sido advertidos contra esses perigos iminentes do inimigo. Hoje em dia, acontece já na Igreja Protestante. Hoje em dia, os protestantes consideram o romanismo com mais favor do que nos anos transatos. Já deram as mãos esta semana. Vocês viram as notícias do dia 6 de junho. Estamos em outubro. De outubro de 2021. Nos países onde o catolicismo não predomina e onde os partidários do Papa seguem uma política de conciliação para obter ascendência, apercebe-se uma grande indiferença quanto às doutrinas que separam a Igreja reformadas da hierarquia papal. Mas os protestantes estão andando as suas mãozinhas. A Igreja Papal não abandonará nunca a sua pretensão à infidelidade e a Igreja Romana não muda. Tudo o que tem feito ao perseguir os que rejeitam os seus dogmas é tido por santo e bom. Ou seja, ele vai usar o protestantismo. E não repetiria os mesmos passos se a oportunidade lhe fosse concedida. Claro que vai acontecer. Roma tem um grande aliado, tem muitos aliados, tem já do lado dele os muçulmanos. Esta semana, se leram, ouviram, se viram vídeos, Satanás está a usar os poderes terrestres em nome de Deus. Em nome de Deus, pois claro. Olha o que leiam aqui. Leiam em Apocalipse 17. E levou-me em espírito, em Apocalipse 17, versículo 3. E levou-me em espírito a um deserto, cá está outra vez a mulher, e uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes e de blasfémias, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Portanto, isto é uma descrição profética. É uma visão. É um aviso. É uma ilustração. E diz que esta mulher estava vestida de púrpura e de escarlata e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão o cálice de ouro. E esse cálice de ouro estava cheio de abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome Mistério. Mistério. O grande mistério, que é a imortalidade da alma, que é um mistério que é mentira. É a adoração ao domingo, que é mentira. A grande Babilónia, a mãe, ou seja, a grande prostituta, tem as filhas. A grande Babilónia, a mãe das prostituições e abominações da terra. As abominações. Portanto, o que é as abominações? Olha, estamos fartos de ouvi-las e de contá-las. As abominações são tantas que é a adoração a Fátima, uma delas, a principal.
Depois tem a adoração ao domingo, a segunda. A imortalidade da alma é a terceira. E agora estão a emendar, a consertar, a fazer ecologia, a resolver problemas com soluções que não têm para onde se pegue, não vai dar em nada, porque Jesus disse: este mundo está podre. Este mundo está podre. Nós podemos pôr um bocadinho de betume numa porta podre, mas não adianta nada porque a porta está podre. E este mundo está podre e não adianta nada esperar que este mundo se melhore por iniciativas humanas ou por soluções humanas ou por soluções humanas. Não vejo outras soluções a não ser humanas. Apenas vai haver um anjo, Gabriel, que não é um anjo Gabriel, é Satanás, vai aparecer a dizer que veio do céu e que vai dizer que é preciso fazer uma grande reforma a nível religioso, que é guardando o domingo, para que o sistema ecológico seja revertido para os graus que eles querem, os 15 ou 16 graus, 3 graus abaixo porque está muito elevado, a temperatura está muito elevada. E vê-se que a temperatura tem elevado, tem chovido, tem torradas, tem enxurradas, tem vulcões, tem tornados, tem chuvas, tem secas. Mas isso são tudo sequências das mazelas que há aos milhões de anos que o povo está a fazer à Terra. E repare, e outra coisa que não podemos deixar de ler em Isaías 26, 20 e 21, eu já vou lá ler, e Apocalipse 16, 6, Apocalipse 17, 6, que diz: e vi que a mulher é a Igreja Católica aqui, estava embriagada do sangue dos mártires e do sangue das testemunhas de Jesus, e vendeu-a, e vendo eu, quer dizer, o apóstolo João estava a ver a visão, maravilhei-me com grande admiração. Eu também ficaria admirado. Então, uma besta fera, de 7 cabeças, são 7 reis, 10 chifres, é o poder força mínima que exerce sobre as nações, o poder que força, e ele vai forçar, exercer o poder sobre as nações. Isaías 26, 20 diz assim, cá está, 26, 20, mais uma folhinha, que diz o outro: vai, povo meu, nesta hora, Deus convida-nos a entrar no nosso quarto, nos nossos aposentos. Vai, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas e entra e faz oração. Esconde-te por um só momento. É que Deus vai fazer uma obra estranha. Até que passe a ira. Porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa das suas iniquidades, e a terra descobrirá o seu sangue e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Portanto, existe este quadro, este ato revelador de Deus que vai punir os insanguinários que não mudam. Roma não muda. Nunca vai mudar. Nunca. Até vai piorar. Ela é como aqueles pessoas que começam a criar dentro de si um antagonismo à vida e que matam, mas quem fala com elas são psicopatas. Mas um psicopata são pessoas que têm um desequilíbrio mental, mas que as pessoas olham e dizem: isso é normal.
ele fala tranquilo e fala matar como for e fala os pormenores todos como se fosse normal. Chama-se psicopata. Ou podemos dar outro nome, podemos dizer que está aí endemoniado. Foi transformado pelo demónio. E eis que também Roma está apoderada, é o dragão, é Satanás que lhe deu o poder, ela está apoderada de um poder quase revelado, que é esse poder de atiçar as garras cá para fora. Eis algumas pedras, algumas pérolas preciosas, inspiradas, da pena inspirada de Helena White. Diz, a pena inspirada, diz, o protestantismo dará a mão da comunhão ao poder romano. Então haverá uma lei contra o sábado da criação. Portanto, o sábado divino. E será nessa ocasião que Deus efetuará a sua estranha obra na terra. Helena White, no CDA Bíblico, Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, volume 7, na página 910. Outro comentário que nos mostra que esta é uma grande verdade, continua ela noutro livro. Não conseguimos ver como a Igreja Romana poderá desembaraçar-se da acusação de idolatria. Eu estava a falar de Fátima. Fátima, como vocês vão ver, eles vão sempre apelar que não são eles que são adorados. Não é Roma que é adorada. Eles têm uma intercessora. Eles têm um prenome. Fátima. E esta é a religião que os protestantes começam a encarar com tanto agrado, com tanto carinho, com tanta afetividade, que finalmente se unirão com o protestantismo. Eles vão fundir. Por isso que quem está enfarinhado, como é que costumam dizer, quem está envolvido com massas de muitas pessoas adventistas e o meio religioso, está a ver coisas que está fora do normal, está fora quase do controle. Eu já não consigo quase controlar quase metade de tudo o que se publica. Porque as pessoas estão a levar uma enorme desvio, um grande enorme desvio da verdadeira adoração a Deus. E está-se a enfiar, está-se a substituir por formas religiosas antagónicas à adoração a Deus. Eu já estive a assistir a várias coisas, não assisti a todos, tive que limpar ou não aceitar as publicações, porque se está a tornar músicas de adoração a Satanás. Muitas músicas dentro do meio religioso, a nível mundial e a nível de todas as igrejas, todas, incluindo a minha igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, estão a introduzir músicas e formas de adoração que não são recomendadas para um verdadeiro adorador, como um verdadeiro adorador em espírito e em verdade. Estes momentos de adoração ao culto a Deus deve ser em parte em oração e adoração da sua santidade, na sua presença. Nós estamos na sua presença. E devemos estar num comportamento espiritual, mental e físico de adoração. Não podemos estar aqui a brincar aos meninos e às meninas de religião. E não conseguimos, diz ela, ver como a Igreja Romana poderá desembarcar-se da acusação de idolatria. Continua ela, e esta é a religião que os protestantes começam a encarar com tanto agrado que finalmente unir-se-á com o protestantismo. Já se uniu, quase está tudo unido.
Esta união não será, porém, efetuada por uma mudança no catolicismo. O catolicismo não vai mudar o que tem. Não. Pois Roma nunca muda. Ellen White tem essa citação. Ela declara possuir infalibilidade nos seus dogmas, nos seus ensinos. É o protestantismo, por sua vez, que vai ter que mudar. Vai se ter que transformar em prostituta. Já era. E agora vou dar um exemplo. Estas casas de prostituição. Quem tem que mudar são elas quando vão lá para dentro. Não é a mãe. Não é a mulher que toma conta da casa. Ela é sempre a mesma. Ela não muda. E as pessoas que entram por lá, aquelas rapariguinhas de 15, 16 anos, coitadinhas delas, eu já salvo lá, elas têm que se rebaixar. Têm que ser moldadas. E são transformadas. Ela declara, a Igreja Católica, possuir infalibilidade. Isto é palavra, isto é como fosse. Ela é a palavra de Deus. Ela disse, está escrito, ninguém pode mudar. É mentira, isso é o que o diabo quer, não é? A adoção de ideias liberais da parte da Igreja protestante conduzi-lo-á ao ponto em que possa apertar a mão ao do catolicismo. Portanto, o protestantismo está a deixar... Ele já deixou entrar as músicas gospel, a adoração para tudo, a adoração para Satanás, de várias formas, e até que vai ser adotado. Já têm a imortalidade, já acreditam na imortalidade, então o que é que lhes falta? Falta aceitar a intercessão da Virgem Maria, que é um dogma que a Igreja Católica nunca vai mudar. A intercessão da Virgem Maria é o único meio de salvação que a Igreja Católica aponta. E depois, com isso tudo, vai a adoração num dia específico da Igreja Católica. Estão a ver que não é o sábado. No documentário, o romanismo no Velho Mundo e o protestantismo apostatado, no Novo, que é o Novo Mundo aqui, que é a Europa, a América. Portanto, o Novo Mundo é a América. Aqui é o Velho Mundo, o romanismo do Velho Mundo e o protestantismo apostatado da América adotarão uma conduta idêntica, o Bíblia com Roma, para com aquelas ou aqueles que honram todos os preceitos divinos. Portanto, adotarão uma conduta idêntica, que é a perseguição, é a aniquilação, não estás a servir, não estás a fazer nada para a Igreja Católica ou para este sistema, estás arrumado. E vão fazer perseguição. Embora seja verdade que existem hoje, no seio da Igreja Católica Romana, consciosos cristãos, está aqui um site que posso endereçar no Facebook, também é no Facebook. Não é menos verdade que o poder para enganar e a astúcia da Igreja Católica Romana são absolutamente impressionantes. Diz Ellen White, esta mútua transigência entre o paganismo e o cristianismo resultou no desenvolvimento do homem do pecado, predito na profecia como aponte-se a Deus, exaltando sobre ele. Aquele gigantesco sistema de religião falsa é obra-prima do poder de Satanás. Satanás quer ser adorado. Monumento dos seus esforços para sentar-se sobre o trono e governar a terra segundo a sua vontade. Foi isso que ele queria, e que nós lemos, que queria acontecesse já no Jardim do Éden. Ele começou ali. Ellen White, O Grande Conflito, página 50 da edição online. Embora Roma papal esteja atualmente a trabalhar em todas as frentes
nas frentes religiosas, geopolíticas, económicas, financeiras, educativas, sanitárias, mediática, cultural e mediática, também a mídia, mediática, com os serviços secretos e sociedades secretas existentes no mundo inteiro. Há, contudo, duas frentes que são aquelas que são as mais visíveis, que é a frente liberal, ou seja, o conceito que aceita tudo, que abarca o caminho todo, que o caminho é largo, que leva à perdição, que é a frente mais oficial e grandemente maioritária, comandada pelo Papa argentino Francisco e pelo Papa negro venezuelano Arturo Sousa Abascal. Frente a esta que está claramente inclinada para uma ideologia que atrai a pessoas sem grande interesse em assuntos religiosos, como ateus, os agnósticos, ou as pessoas meramente seculares, ou as pessoas que, para eles, o namoro é uma coisa que tanto faz ser como ela, como uma mixórdia de casamentos, que não é casamentos, enfim. É tudo um ateísmo, um andar, deixa andar. É a festa da carne, é liberalismo. Esta é a grande massa, são as pessoas mais fáceis de conquistar. E depois há a frente conservadora. O que é a frente conservadora? São aqueles, as mais tradicionais, que é as minorias, que foi liderada pelo antigo Papa Bento XVI, mas tem agora à sua testa, já o Bento XVI não conseguiu fazer isso, mas tem agora à sua testa nomes sonantes da hierarquia católica romana, como o arcebispo italiano Carlo Maria Vigano, o cardeal norte-americano Raymond Burke e outros, não é preciso nós sabemos. Conta também com o apoio de muitos ministérios leigos, como LifeSite News, um canal de notícias, e Remanente TV, e Church Militante, e a Igreja Militante, que também é um canal de Church, que é um canal da televisão, Church Militante, na língua portuguesa. Um nome bem conhecido desta frente conservadora é o sacerdote brasileiro Paulo Ricardo. E o mais jovem sacerdote, Overland, o que citei neste meu post, eu vou pôr outra vez, que é o Paulo Manuel, que parece coincidência, até parece plágio, parece teatro. Como é que pode ser um católico falar da maneira como ele fala? Até parece que nem é verdade. Eu até estou para crer que aquilo nem seja ninguém, nem seja um padre, nem seja nada, mas não interessa. O que está em causa, meus amigos, é que a adoração a Deus está posta em causa com várias coisas. Primeiro, adorareis a um só Deus. E aparece vários deuses. A principal, hoje em dia, que é a Mariologia de Fátima. A Mariologia de Fátima, porque não é Maria que é adorada, é Fátima. Depois, a adoração da terra. A adoração da terra, porque eles... Ainda ontem vi um comentário de uma pessoa que fez um filme em português, uma portuguesa. Porquê é que ela fez o filme em português? Uma portuguesa, porquê é que fez um filme? Sobre a vida após a morte. E ela disse a razão, porque acredita na natureza, não acredita em Deus. Ela disse mesmo, não acredito em Deus, mas acredito na esperança da natureza, do rejuvenescimento, depois do inverno, depois do outono, depois do inverno, vem a primavera, do rejuvenescimento, quer dizer, a mãe natureza. Portanto, a adoração a Deus está posta em causa pela adoração de uma falsa deusa, Fátima, depois pela falsa deusa Terra, e por fim vai ser posta em causa pela adoração
ao verdadeiro Deus, na adoração ao sábado. Porque o sábado distingue os verdadeiros adoradores, os verdadeiros filhos de Deus, que têm um comportamento similar, eu ia dizer igual não pode ser, mas similar, idêntico ao de Jesus. Como João Batista, como Elias, como todos os cristãos que fizeram de Deus o seu ex-libris, o seu modelo de vida. E não um modelo humano. Estão surgindo vários que muitos vão seguir. E o último modelo humano que está a ser seguido é o vigário Filosei, que é o Filho de Deus aqui na Terra, já chamado Papa. Papa, a palavra Papa quer dizer Pai. A palavra Pai aparece na Bíblia para Deus. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes os pecados porque eles não sabem o que fazem. O filho pródigo foi ter com o Pai. Foi ter com Deus. Quando Jesus faz a oração é Pai nosso que está nos céus. Nunca nestas situações, nestas três situações, é que é mencionado para ir ter com a Virgem Maria ou para ir ter com o Papa. É sempre dito que há um povo que adora a Deus e outro que adora a Satanás. Há dois povos. Há dois grupos. Não é? Há um que é o Abel e há outro que é o Caim. O Caim até falou com Deus e até respondeu a Deus. Viu Deus e falou com Deus. E esteve com Deus e recebeu de Deus uma bênção até. Não foi uma maldição. Ele disse: eu vou-te abençoar, vou-te pôr uma marca para que todos aqueles que te virem diz: não mates. Não podiam matar Caim. E Caim se salvou. Não, Caim perdeu-se. Até fez pior. Fez com que viessem uma multidão de gente. Os filhos de Caim fizeram a queda do povo de Deus através das mulheres. Portanto, o que é que Deus pede? O que é que Deus quer que a gente faça? Quer que a gente adore a Deus? Quer que a gente se transforme? Que dobre os seus joelhos, seja onde for, esteja onde for, e que fique com Deus. Para concluir, diz que Apocalipse 18, eu vou ler os últimos 2 versículos. Porque todas as nações beberam do vinho da ira. Está a referir-se a Deus. Deus disse isto. O anjo que vai dizer isto é um anjo de Deus. Com grande voz. Este anjo vem anunciando o grande clamor que diz: sai dela, povo meu, porque caiu. A palavra 2 vezes caiu quer dizer intensamente. Caiu no profundo abismo, no profundo mergulho. Caiu no inferno. Caiu aonde? Na terra. Caiu. Não se prostrou diante de Deus. Prostrou-se diante do diabo. Caiu aos pés de Babilónia. Caiu na adoração mariológica. Caiu na adoração da terra. Caiu na adoração a Fátima. Caiu na adoração a Satanás. Caiu. Quem cai, só cai quem quer, não é? À primeira vez, toda a gente cai. À segunda vez, só cai quem quer. E à terceira vez, só cai quem gosta. Não caia mais vezes, estou a dizer. E diz assim o versículo 3: porque todas as nações beberam do vinho. O vinho aqui quer dizer doutrinas. O vinho da ira, da sua prostituição. A mulher é prostituta, a mulher de Babilónia, a mulher do Apocalipse 17 é a Babilónia, mas ela é a prostituta. Porque até prostituíram os reis da terra. Diz assim, da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela. Os reis da terra, agora vamos sobre os governos a seguir. E os mercadores da terra, também no comércio, o negócio, o dinheiro, a banca. E os mercadores da terra se enriqueceram com a sua
abundância de suas delícias. Para eles é uma delícia. O pecado é uma delícia, mas no fim é o soro da morte. Ouviram bem? É o soro da morte. Eles estão tomando uma dose dupla. E ouvi outra vez, outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Não vai haver mais soro, não vai haver mais mediação, não vai haver mais salvação, para que saias das pragas. E quando acabar a mediação, a salvação no céu, para o povo no mundo, que são 100 milhões, ou são mais, ou 150 milhões, não interessa, que são os milhões, para este mundo todo ainda há salvação. Mas no dia em que Jesus saiu do céu, saiu do Santíssimo, do lugar onde está, ele disse: está feito. Está feito. E quando isso ocorrer, as pragas vão cair. E quem estiver sujo vai ficar atulhado de pragas. Só aqueles que estiverem em oração e adoração a Deus, estudando a sua palavra e esquadrinhando, é que vão ver o que Jesus disse, porque Jesus não falha. Porque já os seus pecados se acumularam até ao céu e Deus se lembrou das iniquidades dela. Deus não se esquece. A Igreja Católica não muda e Deus também não muda. Deus é teimoso para o bem. E a Igreja Católica Romana é teimosa para o mal. Diz que Deus não muda. Eu, o Senhor, não muda. Eu, o Senhor, não mudo. Nem a minha lei, nem o meu caráter, nem a minha igreja. Eu não mudo. Quem tem que mudar são vocês. Queira você mudar. Se não mudou, muda agora. Aproveite. Entre nos seus quartos. Entre nos seus aposentos. Refugie-se. Enquanto é tempo ainda. Porque o tempo é escasso. O tempo é escasso, meus amigos. Vai, povo meu, entre nos teus quartos. Entra e fecha as tuas portas, encerra sobre ti. E não deixes entrar as influências deste mundo. Esconde-te por um momento, só por um momento, até que passe a ira. Até que eu destrua, disse Deus aqui. Porque eis que o Senhor sairá do seu lugar, do lugar onde está, que é o lugar santíssimo, para castigar os moradores da terra, por causa das suas iniquidades, e a terra inteira descobrirá o seu sangue. Deus vai revelar as suas verdadeiras testemunhas, Deus vai ressuscitá-las, Deus vai trazê-las de volta e vai levá-las para o céu. E não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Não, eles vão aparecer, vai aparecer o terceiro Elias, e vão depois ressuscitar, mesmo que estejam mortos, eles vão ter que ressuscitar, e os outros vão ter que dar contas do mal que fizeram a estes em nome de Jesus. Portanto, Fátima, nunca mais. Eu já fui fatimoide, ou fatimádio, já fui para Fátima, e já deixei isso. Foi uma obra maravilhosa, do livro O Grande Conflito, que eu recomendo vivamente a todos aqueles que nunca leram, e se não leram, peçam que eu envio. Também existe aqui no Brasil, existe aqui na América, existe em Portugal, existe na África, existe em todos os países. Portanto, corram e venham buscá-lo, porque ele é raro, já é raro. E coisas raras são valiosas. E Deus, que é mais valioso, não iam agora dar graças a Ele para adorá-lo, para ir buscá-lo. Oh, querido Deus e nosso Pai, queremos dar graças
pela maravilhosa graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois nós queremos ser transformados à tua imagem e semelhança, não à imagem de quadrúpedes, de animais e de bestas e de mulheres ou de homens deste mundo. Nós queremos ser semelhantes a Jesus, ser semelhantes ao nosso Criador, que nos amou e nos rejeitou ali na cruz. Por isso, Pai, te peço que tu nos ajudes a viver nesta hora de suplício, de perseguição que vai começar, Senhor. Ajuda-nos e socorre-nos. Prepara-nos, Senhor, o nosso coração e dá-nos força e fome de conhecer mais e de divulgar estas verdades no teu nome e em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.